Olá, maravilhosa! Graça e paz para você, que alegria poder compartilhar esse devocional contigo. Seja muito bem-vinda ao devocional Maravilha de Mulher. Estamos reunidas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos vivendo a jornada da santificação. Hoje é o dia 10 e nós estamos exercitando ações que nos santifica dia a dia, porque esta é a vontade de Deus para nós, que sejamos santas por meio da nossa ação cotidiana, para dar a graça do Senhor realizar o extraordinário dele em nossas vidas. E a palavra norteadora é 1 Crônicas, capítulo 16, e estamos meditando especialmente dos versos 8 até o 36. E hoje nós vamos refletir nos versos 17. Vamos ler o 17 e o 18. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre. Fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião, Deus disse: Eu lhe darei a terra de Canaã, e ela será de vocês para sempre. Esta é para nós palavra do Senhor. Pode digitar aí, se você estiver ouvindo em alguma plataforma que permite, ou diga no seu coração: graças a Deus. Nós estamos falando de aliança. Deus falou da aliança que ele fez com Jacó. E eu também quero, além da de Jacó, contribuir com uma aliança que veio à minha memória quando eu estava preparando a oração também, que é a de Noé. A aliança de Deus conosco, jornadeira, é uma expressão fundamental da nossa vida cristã. Como em todo pacto, a aliança acontece por meio de uma entrega mútua, de acordo com as partes. Ela precisa ser de ambas as partes. Deus nos escolhe como seus filhos, como sua filha, e promete o quê? Me abençoar, te abençoar, abençoar nossas vidas em toda plenitude. E em troca disso, porque é mútuo esse acordo, o que cabe a nós? Cabe a nós acolher esse chamado e sermos fiéis a Ele, colocando-o em primeiro lugar em nossas vidas. Seguindo os passos de quem? Os passos de Jesus e o da nossa boa mãe, Maria Santíssima. E nos passos de Jesus, o segundo maior mandamento que Ele nos diz é amar o próximo como a nós mesmas. Para sermos fiéis ao nosso Pai, o que nós precisamos? Precisamos manter em nossa vida ativa a nossa memória todas essas alianças que Deus prometeu para conosco, todas as alianças que nós firmamos com Ele, atento a tudo que Ele faz por nós. E aí, além da de Jacó, eu quero compartilhar de Noé. Na história da Bíblia, a primeira aliança que Deus estabelece dá-se na história de Noé. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, você só anota, depois você pode ler, mas se você abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 6, versos 9, diz assim: capítulo 6, Gênesis 6, versículo 9. Essa é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos. Peraí. Aqui diz, em Gênesis 6, 9, o perfil de Noé. Vamos dizer assim, o perfil de quem Deus escolheu fazer uma aliança. Noé era um homem direito, obediente, e entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus.
em outras traduções, dizia que ele era justo e íntegro entre os contemporâneos daquela época. Noé era direito, era obediente e diante dos homens da época, Noé vivia em comunhão com Deus. Essa história de Noé relata o momento em que, diante de todo o mal que crescia na humanidade, Deus resolveu saná-lo, mandando um dilúvio sobre a terra. E apesar disso, Deus, como sempre foi muito bondoso, e Ele o é, Ele teve misericórdia e enxergou em Noé a pessoa que simbolizava uma aliança para a salvação, pela salvação da humanidade. No final do dilúvio, e você pode ver em Gênesis 6, 18, 19, diz assim: Mas com você, Noé, vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, seus filhos e suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. E logo em seguida, em Gênesis 9, versos 12 e 15, quando termina o dilúvio, Deus firma um pacto ainda mais forte com eles, dizendo assim: como sinal desta aliança, ou seja, como evidência desta aliança que eu estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais. Olha que sensacional, nós vamos aprender o símbolo, a importância da simbologia do arco-íris. Vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Isso está escrito na Bíblia, versos 14. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. Gente, por isso que o arco-íris sempre aparece depois de chuvas. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos da terra. Esta é para nós palavra do Senhor, graças a Deus. O arco-íris é símbolo de esperança. O arco-íris é a evidência da aliança de Deus para com a humanidade. Gente, eu nunca tinha visto nesta percepção. A partir de hoje, a hora que eu ver um arco-íris, eu vou louvar e bendizer. Vai ser um marco de que Deus tem uma aliança comigo. Deus tem uma aliança com você, que depois de toda tempestade maravilhosa, quando nós olhamos o arco-íris, Deus nos faz lembrar da sua fidelidade eterna de nos proteger. Meu Pai, como a gente é ignorante e não presta atenção na Tua palavra. Essa passagem está mais que marcada aqui e eu não tinha isso marcado fortemente no meu coração, essa relação do arco-íris. Olhar para esse símbolo da aliança é perceber o chamado para que possamos praticar o respeito e a acolhida entre todos os seres. Se você também é minha aluna no Instituto Maravilha de Mulher e você fez o workshop Para Que Estou na Terra, a gente explica muito bem quanto à questão de propósito, vocação, chamado e missão. Por isso o arco-íris faz sentido para nós, porque é Deus dizendo: eu te criei de propósito, eu te chamei. Rafaela, como com Noé, como com Jacó, eu estou fazendo uma aliança, eu fiz uma aliança eterna com você, minha filha. Pode vir a tempestade que for, pode vir a desgraça que for, pode vir os desafios que forem provocados pelas mãos de vocês. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. E como nós podemos reforçar essa aliança de Deus para conosco todo dia, uma vez que a gente tem mentalidade de ameba, que a gente... O ameba que eu falo é essa massa que parece que a gente fica sendo amassada e esquece daquilo que é importante para nós, aquela amoeba de criança, sabe? Que você pega.
Parece que a gente é massa de manobra. Pegam a gente na mão e manobram e a gente deixa e permite, se enfraquece esquecendo da aliança que Deus fez para conosco. Como lembrar disso, Rafaela? Como não se esquecer disso? Eu preciso te dizer, você precisa ter uma relação constante, diária com Deus, Jesus e o Espírito Santo, por meio da ajuda e do exemplo de Maria, Virgem Mãe Santíssima, que gerou Jesus. Precisamos estar próximo da Santíssima Trindade. Precisamos conversar com a Santíssima Trindade. Precisamos rezar com a Santíssima Trindade. Precisamos participar ativamente das atividades da nossa comunidade de fé. Por isso a importância de estar em comunidade, estar no templo, porque é um exercício de fé comunitária. Nossa espiritualidade, assim como o nosso corpo, também precisa de exercício diário para nos mantermos saudáveis, leves e felizes. Felizes é um estado de espírito, é uma tomada de decisão. Filipenses diz, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos, capítulo 4, Paulo diz isso para o povo de Filipenses. Mesmo diante de todos os desafios, a história de Noé nos conecta com a nossa responsabilidade com toda a criação, especialmente você, mulher que está me ouvindo, você é sócia de Deus no processo da formação humana, da criação humana, quando a maternidade lhe é permitida e você também dá essa permissão. Enquanto o arco-íris se estender no céu e nós vemos o arco-íris, a partir de hoje nós vamos renovar a nossa aliança. Por meio do que, maravilhosa? Da misericórdia e do cuidado de Deus para com todas nós, criaturas, filhas amadas de Deus. Nós também vamos olhar para nós e para toda a vida que nós estamos aqui inseridas e lembrar que essa aliança de Deus para com a humanidade é responsabilidade nossa também. Quando a gente segue essa direção, a gente caminha rumo ao encontro dos caminhos para nós realizarmos as alianças que Deus fez para conosco. Estejamos conscientes, você foi escolhida, Deus te criou de propósito. Você foi escolhida, Deus te criou de propósito. Alegre-se e vai ao encontro desta promessa com a fidelidade e determinação de até o dia que você morrer, você cumprir aqui na terra, indiferente da situação, a aliança que você fez com Deus. Deus é Deus, indiferente dos acontecimentos. Deus é Deus, indiferente de qualquer acontecimento. Essa é a nossa frase fortalecedora de hoje. Deus é Deus, indiferente dos acontecimentos. Se você puder, onde você estiver agora, levanta os seus braços e diz: sou feliz e grata a Deus por este devocional de hoje. Sou feliz e grata a Deus porque o Senhor é um Deus de aliança. Sou feliz e grata a Deus porque o Senhor é fiel. Sou feliz e grata a Deus porque o Senhor fez aliança com Abraão. O Senhor fez aliança com Jacó. O Senhor fez aliança com Noé. E o Senhor está fazendo comigo agora. Se já fez, está reforçando se eu não tinha essa consciência. Sou feliz e grata hoje porque o Senhor faz aliança eterna. A aliança é para sempre. O Senhor está nos dando a nossa nação brasileira como algo importante para nós cuidarmos, para nós zelarmos, para nós orarmos. O Senhor está dizendo que a nação pela qual o Senhor escolheu eu nascer, ela é minha para sempre. Ela é minha para sempre. E eu louvo a Deus por ser brasileira. Eu louvo a Deus por minha cidadania. Eu louvo a Deus por eu ser uma cidadã de Deus aqui na terra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Maravilhosa, boas práticas, vá para o campo cheia da força do Espírito Santo que habita em você pela força do batismo. E lembre-se sempre, Deus fez uma aliança eterna contigo. Seja responsável e faça com que mais pessoas saibam desta aliança e você possa ser um start, a tomadinha, o cabo. Você vai ser a mão que leva o cabo desta pessoa para conectar na tomada de Deus e ela levar e ela ser tocada por esta energia e continuar alegre aqui na terra. Até o nosso próximo devocional.